Bom, eu gosto de responder esta pergunta de forma simples. Teologia é o conhecimento de Deus conforme revelado na Escritura. A palavra teologia vem de dois termos gregos: Deus, que é Deus, logos, palavra ou lógica, no sentido de ideia, estudo, de onde vem o nosso sufixo logia. Então, teologia significa basicamente lógica sobre Deus, ou como normalmente tem sido definida, estudo de Deus. Isso quer dizer que todas as vezes que meditamos sobre quem é Deus, o que Ele faz e qual é a sua vontade, estamos considerando a lógica sobre Deus. Em outras palavras, estamos fazendo teologia. Teologia ou religião. É importante fazer uma distinção entre a teologia cristã e outros tipos de teologia. Isso porque a teologia da qual estamos falando não é um estudo de divindades que nasceram da imaginação dos homens e que são apresentadas ao mundo através de escritos supostamente sagrados. Romanos capítulo 1, versículo 20 a 23. Então, estudar teologia cristã não é o mesmo que estudar religião. Apesar de, infelizmente, ser cada vez mais frequente a substituição do estudo teológico pelo estudo da religião, como se fossem equivalentes. Mas qual é a diferença entre estudar teologia e estudar religião? Sobre isso, Sproul, ele explica que religião tem a ver com as práticas de adoração de seres humanos em ambientes específicos, mas a teologia, por contraste, é o estudo de Deus. Há uma grande diferença entre estudar as pressões humanas da religião e estudar a natureza e o caráter de Deus. O primeiro estudo é puramente natural em sua orientação, já o segundo estudo é sobrenatural, lidando com o que está acima e além das coisas deste mundo. Portanto, estudar teologia cristã é estudar a revelação de Deus para a humanidade. A fonte desse estudo não está na consciência religiosa do homem, mas na palavra de Deus. Embora o significado de teologia seja estudo de Deus, isso não quer dizer que Deus é um objeto de estudo do homem que pode ser analisado no laboratório da religião, mas que o homem pode ter conhecimento de Deus através da sua revelação na Escritura e as disciplinas teológicas. O estudo teológico realmente é um campo muito amplo, por isso que podemos falar em várias disciplinas teológicas que tratam acerca das diferentes áreas, do saber teológico. Antes, porém, mais uma vez é importante ter em mente que o texto bíblico é o fundamento da teologia cristã. Então, todas as disciplinas teológicas partem desse ponto inicial para poderem apresentar adequadamente seus desdobramentos. Além disso, é natural que os limites das disciplinas teológicas se sobrepõem em vários pontos. Nesse sentido, as principais áreas no estudo teológico são: teologia bíblica, se dedica a estudar o processo de autorrevelação de Deus registrado na Escritura ao longo do tempo, e a teologia bíblica enxerga todas as informações das Escrituras como parte de um todo, ou seja, como parte de uma história em que há uma unidade perfeita e um desenvolvimento progressivo. Para tanto, os estudos lexicais, hermenêuticos e exegéticos dos textos bíblicos cumprem um papel essencial nos resultados da teologia bíblica. Segundo, teologia histórica. Trata sobre como as verdades bíblicas se desenvolveram na vida da igreja ao longo da história. A teologia histórica, como o próprio nome diz, se dedica a estudar a história da doutrina cristã, isto é, como os cristãos compreenderam os temas teológicos em diferentes períodos. Temos o terceiro, que é a teologia sistemática.
a teologia sistemática apresenta os dados da teologia bíblica de forma sistematizada, passando pelo filtro da teologia histórica. Em outras palavras, a teologia sistemática faz o uso da teologia bíblica ao lidar com o conteúdo da Escritura. Considera com esse conteúdo foi recebido como doutrina pela Igreja ao longo de sua história e apresenta essas informações de forma organizada em temas centrais para a fé cristã, de modo a refletir a correta posição bíblica sobre cada assunto. Também é importante saber que o estudo teológico não é um fim em si mesmo, mas sempre deve ter uma aplicação prática da vida da igreja. Algumas pessoas têm achado esse aspecto do saber teológico de teologia prática ou teologia aplicada. Nesse ponto, todas as contribuições das outras áreas da teologia são empregadas para glorificar a Deus à medida que a comunidade cristã é edificada e corrigida e instruída. Em outras palavras, é no campo da teologia prática que enxergamos com mais nitidez como o estudo teológico serve ao povo de Deus enquanto sua militância neste mundo. A ética cristã, aconselhamentos bíblicos, apologética, evangelização, discipulado e até mesmo homilética são algumas das matérias que têm sido sugeridas como parte da teologia prática. A importância da teologia. Algumas pessoas pensam que estudar teologia é algo completamente desnecessário e até prejudicial à vida espiritual do crente. Obviamente, essas pessoas não podem estar mais enganadas. A ideia de que teologia e espiritualidade são coisas opostas é uma visão completamente distorcida. Fazer teologia não é apenas uma atividade intelectual, mas um exercício que exige o envolvimento de todo o nosso ser. Todo cristão necessariamente é um teólogo, queira ele ou não. O simples ato de alguém ler uma passagem bíblica já é, em algum nível, fazer teologia. Isso significa que o cristão não pode escapar do estudo teológico. Então, se é verdade que, em última análise, todos os cristãos são teólogos, também é verdade que nem todos os cristãos são teólogos da mesma qualidade. A pergunta aqui é: somos bons ou maus teólogos? Ou melhor, nossa teologia é correta ou equivocada? É fiel à Escritura ou não? A boa teologia, eu tenho dito o seguinte, eu tenho falado isso para os meus irmãos, que a boa teologia aperfeiçoa a vida cristã e conduz o crente à adoração a Deus, ao passo que aprofunda o seu conhecimento da revelação divina. Uma teologia fiel é coerente com as Escrituras e aquece o coração do santo e alimenta a sua devoção ao Senhor. Jamais podemos nos esquecer que o principal alvo da teologia é a glória de Deus e não a glória do homem. Além disso, bem preparado teologicamente, o cristão passa a estar habilitado a responder adequadamente aos ataques à sua fé e a identificar e combater, nesse caso, as falsas doutrinas que procuram invadir a igreja, bem como se posicionar corretamente contra as ideologias pecaminosas que se propagam pelo mundo. Por outro lado, uma teologia ruim leva o crente à fraqueza espiritual, enquanto distancia da correta compreensão das verdades bíblicas. Esse tipo de teologia equivocada que ameaça e contamina a vida cristã e deixa o crente vulnerável ao engano. E as pessoas perguntam: por que devemos estudar teologia? Há realmente muitas razões que poderíamos citar sobre o porquê de nós empenharmos em o estudo teológico, mas aqui quero recorrer apenas a alguns versículos bíblicos que respondem definitivamente essa questão. Em primeiro lugar, devemos estar comprometidos em fazer teologia, porque essa é a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus nos diz: mas o que quiser se gloriar, gloria-se nisto,
em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 29, versículo 24. E a pergunta que surge é: como poderemos conhecer a Deus e as suas obras de forma correta, se não através do estudo da sua autorrevelação na Escritura? Em segundo lugar, a Bíblia diz que a fé é indispensável para a nossa salvação e o nosso relacionamento com Deus. Mas o que a fé tem a ver com a teologia? Alguém poderia questionar assim. A verdadeira fé possui conteúdo. Não basta apenas crer em qualquer informação para ser salvo. É preciso crer no conteúdo correto. O objeto da fé verdadeira, queridos irmãos, é Cristo. E quando os crentes creem em Cristo, isso envolve compreensão, aceitação e confiança absoluta. Então, se a teologia é a lógica sobre Deus, se é o raciocínio acerca da sua revelação em Cristo conforme me apresentar nas Escrituras, obviamente, ela é indispensável para nós, visto que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Além disso, o escritor aos Hebreus ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que a buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Em terceiro lugar, a teologia é essencial para podermos obedecer à ordem de Deus, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, versículo 19 a 20. Percebam que essa ordem exige a nós, ou seja, exige de nós a compreensão adequada dos mandamentos do Senhor, a fim de que possamos ensiná-los a outras pessoas. Isso é fazer teologia. Em quarto lugar, o estudo teológico é indispensável à vida da igreja. O apóstolo Paulo escreve: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Portanto, não há outro modo de regular a vida da igreja conforme a vontade de Deus, senão pelo estudo cuidadoso e aplicação correta da Escritura. Por fim, queridos irmãos, que o conselho do profeta Oséias desperta em nós o desejo por uma boa teologia. Quando ele profere as seguintes palavras: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será sua saída, e Ele a nós virá como a chuva seróbia que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículo